bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Boa tarde, ouvintes da 104,9, começando aqui mais um Prosa da Gente para vocês. A gente pede licença para novamente estar entrando no celular e a gente segue aqui hoje com mais uma sequência da nossa semana especial do Dia dos Namorados. Hoje a gente vai conversar aqui no estúdio com o advogado Edson José Marcusso e com a professora Maria Nazaré Patekoski Marcusso. Por quê? Hoje a gente está fazendo um caminho diferente. Eles são um casal que venceram uma distância aí de 330 quilômetros e já estão casados há mais de 30, se conhece há 30 anos, casados há 25, e nós vamos querer saber como que foi essa história, né, Edson, né, professora Nazaré, ter vencido toda essa distância e hoje está aí, tão casado, tem duas filhas, a Camila e a Marina. Boa tarde, Edson, boa tarde, professora. Boa tarde, é um prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês. Boa tarde a todos, é uma satisfação imensa estar com vocês aqui nessa tarde. E daí, Edson, conta pra gente, como é que foi? Tanta distância, naquela época sem internet, sem nada, sem telefone, difícil acesso. Como se conheceram? Na verdade, eu acabei conhecendo primeiro as irmãs da Nazaré, né? Uma das irmãs dela, mais velha que ela, fazia faculdade em Sorocaba e estudava com o pessoal de Boituva. Então, eu acabei conhecendo primeiro a Maria do Carmo, que é a irmã dela. Depois conheci as outras irmãs, a Graça, que é a esposa do Dr. Eduardo, e a Zete, que é a esposa do Fernando. Conheci as três primeiro. E depois, numa das festas, num dos eventos em Sorocaba, que nós estávamos juntos, eu a conheci. E, na verdade, eu sabia, né, da existência dela, porque ela estudava também com o pessoal de Boituva, dentre eles o meu irmão, o Célio Marcusso. O Célio fazia cursinho, eles faziam cursinho no Colégio Objetivo em Sorocaba. Então eu sabia que essas minhas amigas tinham mais duas irmãs, mas não as conhecia. E na formatura da Maria do Carmo, da Líquel, né, que eu acabei então conhecendo o Nazaré. Naquele dia me chamou a atenção, né, e a partir daquele dia começou todo o desenrolar de um namoro aí, que, como você falou, já dura 30 anos, né? E daí, Nazaré, foi desse jeito mesmo? Você já tinha ouvido falar dele? Como foi? Foi realmente, como ele falou, e a emoção é muito grande, porque foi um olhar onde nos conhecemos, realmente nos apaixonamos, e o amor falou muito alto, e o compromisso está aí, que vocês estão vendo, né? 25 anos, 30 de que nos conhecemos, e é maravilhoso falar em amor, porque é um sentimento muito profundo. E é encantador fazer com que as pessoas sintam o amor e passar para todo mundo a responsabilidade de um namoro, de um casamento. Que bom que todo mundo possa sentir agora no Dia do Namorado e sempre. Agora, Nazaré, queria que você contasse um pouco sobre a sua cidade, que você morava em Cajati, né? Você veio aqui para morar aqui perto em Sorocaba. Como é que era lá? Como que era essa distância? Ele ia para lá? Vocês se viam lá? Como que era a sua cidade? Minha cidade fica no Vale do Ribeira, é uma cidade na época também com bastante dificuldades, e vim morar em Sorocaba e não nos víamos com frequência não. Ele realmente, quando eu voltei para Cajati, que fiz faculdade em registro, ele ia provavelmente uma vez por mês me visitar. Eu vinha também com menos vezes para Boituva, e a distância fez com que existisse um compromisso de responsabilidade, de amor. E é interessante que, às vezes, nessa nossa comunicação por carta, também tínhamos comunicação via declarações de amor verdadeira em fita cassete. Era muito interessante as cartas, as fitas que tenho até hoje. Esses dias mostrei para as nossas filhas. E foi interessante verificar esses depoimentos, esse comprometimento sério de amor e que realmente está durando a vida inteira. Agora, Edson, conta então pra gente essa história das cartas, das fitas cassetes, como que era, como que surgiu essa ideia? Muito caro telefonar, né? Os tempos difíceis. E aquela história de você ficar no telefone uma hora e meia é muito difícil, né? Ficava muito caro. E não tinha esses programas, facilidades que hoje você, né?
vai falar a partir de tal hora, você não paga bem pouquinho, tá, essas promoções. Na época não tinha essas promoções. Então a gente se falava com bastante frequência pelo telefone e tinha, não sei se fui eu, se foi ela que tivemos essa ideia. E gravava uma fita cassete, aí meia hora, uma hora, e punha no correio a fita, né? Aí a fita chegava, ela ouvia e vice-versa, ela mandava. Esses dias, mexendo no baú de cartas lá, são muitas cartas e tal, e como todo casado, namorados. E a gente acabou encontrando essas fitas, e as meninas então ouviram, se emocionaram, porque é um negócio realmente difícil eu não tenho conhecimento, né, de outro caso. Deve ter, claro, mas eu não tenho conhecimento de um caso diferente, né? Era a maneira que a gente tinha, porque eram umas dificuldades muito grandes, né? Eu não tinha carro, eu às vezes emprestava, meu pai tinha um carro, nós somos em 4 filhos, então complicado para você pegar um carro no final de semana e ir para lá. Era difícil, era tudo muito difícil. E ela vinha de ônibus, e era uma dificuldade, né? Vinha até Registro, de Cajati a Jacupiranga, Registro a Sorocaba Boituva. Eram horas, né? 5, 6 horas de viagem. E para voltar, a mesma coisa, ela estudava, porque ela fez o cursinho aqui e acabou voltando, fez a faculdade lá. A primeira faculdade que ela fez foi em Registro. Então essa época ficou bastante difícil. Então achamos uma maneira interessante e econômica, né, de se corresponder. E aí falava à vontade, gravava 1, 2 fitas e falava à vontade. Agora, Nazaré, toda essa distância, essa dificuldade acabou fortalecendo ainda mais o relacionamento de vocês, criando esse romantismo todo? É verdade. É interessante que quando também ele ia me visitar, eu estava na faculdade, ele enfrentava estrada à noite, perigosa, e o amor realmente falou mais alto, porque eu não vi a hora que acabasse a aula para encontrar com ele, e nós realmente superamos essas dificuldades porque existe o amor. Legal, Edson, você ter lembrado. Só para o ouvinte ficar bem ciente na cabeça, Cajati está a 330 quilômetros aqui de Boituva. Às vezes a gente ouve falar das cidades como Eldorado, Barra do Turvo. Cajati está para lá dessas cidades, lá perto. Hoje a gente ainda acaba tendo aqui no estado de São Paulo uma condição de estrada um pouco melhor, né? Porque a Serra de Registro é uma serra complicada, vai, volta. Como que era naquela época pegar esse ônibus e ir para lá? E era perigoso, né? Eu trabalhava até 6 horas da tarde na sexta-feira. Você já ia para o trabalho com tudo lá no carro, e saía do trabalho 6 horas, ia para no mínimo 3 horas e meia de viagem, né? E às vezes conseguia fazer em 3 horas e 15 com o Fusquinha lá, mas era perigoso, porque naquela época, né, a questão de segurança era muito mais grave. Eu cheguei a ser perseguido na estrada por carros, por ladrões, né? E por 2 vezes, em 2 oportunidades, eu cheguei a ser perseguido. Olha o risco por amor, hein? Pois é. Olha o risco pelo amor. E as pessoas, né, é uma estrada maravilhosa, assim, durante o dia, curtir. A gente sempre que vai, é sempre uma emoção, aquela serra, né, da Macaca, intocável, aquela estrada, mas é muito tortuosa. Então, a gente tinha notícia de pessoas que jogavam, bandidos que jogavam galhos ou troncos de árvore na estrada para segurar o trânsito e assaltar os motoristas. Eu passei por 2 vezes por momentos de preocupação, e tive que me esconder, inclusive, numa propriedade na beira da estrada. Consegui entrar com o carro correndo lá, fiquei umas horas, e me lembro que era a Copa do Mundo, eu perdi um jogo do Brasil, porque lá não pegava telefone, pegava televisão, só radinho de pilha, ouvi um jogo do Brasil e preocupado, né, sozinho, dirigindo naquelas estradas. Mas tudo isso faz parte, né, de um grande aprendizado, né? Eu acho que quando você tem um objetivo, você tem que lutar por ele, você tem que enfrentar as dificuldades. Isso vale para a vida toda, em todos os aspectos, né? E especialmente com relação à pessoa que você escolheu para ser a sua companheira pro resto da vida. Então, o sacrifício faz parte, com juízo, né? Com responsabilidade, não pode se arriscar, obviamente, mas o sacrifício faz parte da vida. A gente valoriza hoje a relação em função de todos esses momentos difíceis que nós passamos.